Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, mais uma semana, mais uma análise de mercado, né? Trouxe alguns pontos aqui interessantes pra gente poder discutir, pra gente poder já pensar, né, aqui pra frente, daqui a alguns meses, né? Conforme eu venho falando, né, nos outros vídeos, nas outras análises, a minha expectativa é de uma queda mais acentuada daqui pra frente e a gente vai ver, né, se isso tá se concretizando, se o que a gente comentou semana passada realmente chegou a acontecer ou não. Enfim, sem enrolação, vamos começar o vídeo aí. Beleza? Bom, como já de tradição, né? Vamos começar a dar uma olhada primeiro no total de mercado cripto, né? Na semana passada eu comentei que ele lateralizou, né? Na semana anterior. E ele chegou e ficou ali acima da região de suporte, né? Dos 1 trilhão, mas como o RSI e o MACD eles estavam sobrevendidos, eu acreditava que poderia ter um pullback ali até a parte de 1.14 tri, que era onde era o suporte anterior, que agora vai ser uma resistência, né? Essa semana a gente pode ver, né, que ele não chegou, né, na região dos 1.14 ali, 1.11, então ele chegou a fazer um pullback, não chegou nessa região, mas ele foi até a média de 8 semanas, né, e ele, assim que chegou, né, ele fechou um dia com uma alta muito forte, mas ele entregou nos próximos 2 dias, né, ele entregou toda essa alta, e você vê que quando ele chegou na média de 8, ele começou a cair. Isso corrobora muito com aquilo que eu acredito, né? Que a gente reverteu de fato a tendência, a gente vem fazendo fundos descendentes, desde julho. E a gente pode ver, né, que a gente não consegue passar, né, desses antigos suportes que agora que são resistências. Então, a minha projeção, né, para os próximos meses, eu deixei aí no gráfico, eu acredito que a gente vai chegar ali na parte de 800 milhões, 700 milhões. A gente vai perder essa região de 1 trilhão até o final do ano. A minha projeção é essa de 3 a 6 meses de queda aí, tranquilamente. O DXY havia comentado, né, que ele rompeu aquela LTB na semana passada, que ele estava se mantendo acima, né? Eu acreditava de um possível pullback, porque, né, ele já estava, né, bem sobrecomprado ali no MACD, no RSI. Então ele poderia ter um pullback ali, testando a média de 8, testando também aquela LTB. E a gente pode ver que nessa semana ele fez exatamente isso, né? Ele subiu, encontrou uma resistência, fez o pullback, ele se manteve acima da média de 8 semanas, que coincidiu inclusive com um teste ali na LTB. E na minha opinião, né, agora o DXY ele vai ganhar valor mediante a outros ativos. Então a gente vai ver Bitcoin caindo perante o dólar, Ethereum, o SP500, a Nasdaq, enfim, todos os ativos eles vão perder valor perante ao dólar, na minha opinião. Eu tracei, né, 2 linhas ali, que eu acredito que são as próximas resistências, que é na faixa dos 105,71 mil pontos e depois na região de 108 a 109. Ali eu acredito que até o final do ano ele pode chegar nessas regiões, né, do 108, 109. E depois disso ele tem um pouco mais de dificuldade. Isso aqui, o que eu tô falando, é uma opinião minha baseado em nenhum efeito catastrófico, né? Nenhum evento catastrófico. Se, obviamente, né, acontecer um crash, acontecer algum problema muito maior na economia americana, isso, com toda certeza, pode ter um outro efeito, né? Ou se algum banco quebrar, se alguma corretora quebrar, né? No mercado cripto, principalmente, se alguma corretora quebrar, as consequências serão muito maiores, né? E isso fará com que os ativos possam cair muito mais. Caso isso não aconteça, né? A gente siga no cenário atual, né? Subindo taxa de juros, mantendo taxa de juros alta. Eu acredito, né, que esse cenário seria o mais plausível, né? A gente chegar no 108, 109. Algo um pouco mais, como posso dizer, né? Um cenário não tão catastrófico, eu acredito que essas regiões serão as próximas resistências para o DXY. E ali é onde provavelmente, né, vai ter fundo, né, para o mercado esse ano. Bom, o SP500 na semana passada eu tinha comentado, né, que ele fez essa barra, esse candle, né, que é um candle conhecido como uma barra martelo, né, um martelo invertido. E eu acreditava que isso estava indicando já a reversão de tendência, né? Porque esse padrão, quando ele se forma, indica uma reversão de tendência na maioria das vezes, né? Essa semana, a gente pode ver que ele fez um forte movimento de alta contra aquilo que eu falei, né? Ele realmente já fez um movimento diferente, ele fez um segundo reteste ali na região de resistência e ele conseguiu passar e fechar acima ali da região dos 4.540 pontos.
ele tá com um pouco de dificuldade ali, já apresentou, né, no gráfico diário dá pra ver melhor, mas ele teve um pouquinho de dificuldade ali nos últimos dias da semana. E o que eu acredito, né, se essa semana agora fechar com a barra vermelha, né, na minha opinião, ele já vai começar a ter as fortes quedas, né? Ele já vai confirmar, né, um topo mais baixo que o topo anterior, fazendo um padrão de topos e fundos descendentes. E aí realmente confirmaria essa reversão de tendência. O gráfico do RSI e do MACD, eles já mostram esse padrão, né, de reversão. Você pode ver que no MACD já está ali, aquela força de alta, né, aquela força compradora já está perdendo ali um pouco mais da dominância. E o RSI também ele já está mostrando ali que está fazendo topos e fundos descendentes. Então isso corrobora, né, com essa minha opinião, com essa minha análise de que agora, né, no segundo semestre, os ativos vão apanhar um pouco mais para o dólar. A Nasdaq fazendo a mesma coisa, comentei na semana passada, né? Ele fez um movimento forte de alta, chegou a romper uma média de 8 semanas, fechou, né? Com uma grande sobrevendedora, fez aquele martelo invertido que indica a reversão de tendência na maioria das vezes. Mas ele ignorou, não é que ele ignorou, né? Mas ele fez um movimento de alta de novo, né? Ele fechou na semana ali com um movimento bem forte. Ele chegou até os 15.629 pontos. E dali, né, ele teve um pouco mais de resistência. Ele tá fazendo o mesmo padrão que o S&P 500, né, na minha opinião, se semana que vem ele fechar, eu sigo com a mesma opinião do S&P 500, fechou com candle vermelho, na minha opinião, ele já vai começar a perder, né, essa força de alta. O MACD mostra isso, o RSI mostra isso, né. Então, eu acho que essa semana de agora, ela pode ser, né, tanto para Nasdaq quanto para S&P 500, uma semana doji, por conta desse forte movimento, mas nada impede também dela já romper, né, perder e já romper para baixo e começar a fazer esses movimentos corretivos mais fortes. Eu não comentei, né, mas o S&P 500 eu acredito que ele pode chegar até a região ali dos 4.200 pontos, né, nessa correção, e a Nasdaq eu acredito que ela pode chegar ali até a região dos 13.500 pontos, na minha opinião, para a Nasdaq, ela pode chegar até ali e começar a ter um pouco mais de força, né, e não perder essa região de suporte forte que ela tem ali, né? Vamos para as criptos, né? Semana passada eu comentei que ele ficou praticamente lateral, né? Ele não teve muita volatilidade, mas o RSI e o MACD aprontavam sobrevenda, então isso podia indicar que poderia haver um pullback essa semana, né? Testando ali o suporte anterior que estava nos 28.500. Ele fez esse pullback essa semana, ele não chegou, né, nos 28.500, mas ele chegou a testar a média de 8 semanas como resistência, ele chegou próximo ali, né, ele chegou na faixa dos 28.000 e testou também como resistência. Ele já vem fazendo topos e fundos descendentes desde julho, então ele vem se segurando, né, também nesse suporte dos 25.200. Porém, na minha visão, ele já está com uma força vendedora muito mais forte que a compradora. Então, eu acredito que o BTC ele já reverteu de fato. A gente já está no início dessa tendência corretiva, nessa tendência de baixa, né? Esse movimento mais corretivo. E pode levar o Bitcoin, na minha opinião, até a faixa dos $20.000, que eu acho que vai ser o fundo do ano, né? Repito, né? Isso aqui é em um cenário mais controlado. Nada impede de acontecer um evento extraordinário e fazer o Bitcoin cair muito mais. O mercado ele faz o que ele bem entende, né? Não tem como a gente prever. A gente pode tentar aqui ler os movimentos, interpretá-los e encontrar, né, suportes e resistências e se basear neles para a gente poder fazer as compras mais estratégicas, né? Mas nada impede dele cair até 15, 19, sei lá, $7.000. Enfim, não dá para duvidar do poder do mercado nesse sentido, né? O Ethereum ele vem fazendo também, ele ficou lateral na semana passada, né? Eu comentei isso, que ele já estava em uma sobrevenda muito forte e que ele poderia reverter, fazer um pullback na realidade e testar a faixa ali dos 1.800. Nessa semana ele chegou próximo, né? Ele fez esse pullback, ele foi até a faixa dos 1.744, testou a média de 8, ele testou próximo, né, da faixa dos 1.800 e logo em seguida ele já voltou a cair. As altcoins elas têm mostrado menos força do que o Bitcoin para as altas, né? E eles têm caído muito mais, né? Falando questões de percentual. Eu acredito que as altcoins vão sofrer muito mais. Elas já têm um avanço maior, né? Nessa tendência de baixa, já vem mostrando mais força nisso. E na minha opinião o Ethereum ele vai chegar ali em $1.100, $1.200 até o final do ano, que eu acho que vai ser o fundo do ano.
Repito, pode ir cair mais, mas a minha projeção é essa, e é ali que eu vou começar mais ou menos a iniciar minhas compras, tanto em Bitcoin, né, quanto em Ethereum. A Matic, ela tá se segurando no suporte ali, eu comentei na semana passada, né, que ela tava se segurando nesse suporte dos 54, 55 centavos, ela tava muito sobrevendida e também acreditava em um pullback, por conta disso, e foi o que aconteceu essa semana. Ela teve um pullback, ela chegou perto da média de 8, nem chegou a testar a média de 8, nem chegou a testar o suporte anterior que estava ali como resistência, que era a faixa dos 67 centavos. Na minha opinião, as altcoins, repito, vão sofrer muito mais. Eu acredito em Matic a 30, 40 centavos. Essa semana eu não comprei, eu desfiz a ordem que eu tinha colocado ali em 54 centavos e meio. E eu vou esperar agora, essa semana. Na minha opinião, essa semana já vai começar as fortes quedas para a maioria do mercado cripto. Então é onde eu vou começar a aportar de novo. Preferi, né? Eu entendi estrategicamente que era um pouco melhor esperar esse movimento corretivo para poder fazer essa compra. Posso estar enganado, né? O mercado pode amanhã subir, ou hoje mesmo à noite subir. Hoje é domingo, 3 horas da tarde, então o mercado até a noite, ele não fechou a semana, ele pode subir e reverter tudo que eu tô falando aqui, mas eu entendo que a melhor opção é esperar, né? Eu acredito em quedas, então eu tenho que acreditar na minha tese, né? Eu tenho que seguir ela, e se eu acredito em mais quedas, eu posso comprar mais barato, então é isso que eu vou fazer. A carteira, ela tá ali também, continua com 100 unidades, mas ela tá com um drawdown ali no preço, né? Um pouco maior. Tá com 11% ali negativo. No decorrer da semana provavelmente eu vou comprar, né? Então isso vai mudar. Agora é aguardar, né? E ver o que a gente vai fazer na semana seguinte. E seguir nessa carteira, né? Fazer essa composição na carteira semanalmente. Se não for o caso, pelo menos mensalmente. Fazer essas estratégias adequadas, adaptar, né? Talvez ver o gráfico, entender, será que vale a pena comprar agora? Será que não é melhor? Já que vai cair, na minha interpretação vai cair, então não é melhor esperar um pouquinho mais, né? Então, eu acredito que isso é temporário, né? Esse drawdown no preço, e é natural, 11% nada no mercado cripto. Não tô nem um pouco assustado. Inclusive, eu quero que caia mais para eu poder comprar mais, porque eu entendo que em 2024 a gente vai ter um movimento forte de alta. Próximo bull market vai ser um bull market diferente. Eu acho que vai ter muito dinheiro entrando por conta dos fundos de investimento como BlackRock, Fidelity, enfim. Então, isso aqui não me preocupa, né? O importante é a gente focar no longo prazo e focar um pouco mais para frente e entender que agora não é o momento de estar lucrando horrores. Na realidade é o momento de estar plantando. Eu já repeti isso em alguns vídeos e vou continuar repetindo, porque é o que eu acredito, né? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que compartilhem com seus amigos. Peço que vocês curtam, deixem um comentário, ativem o sininho para quando os vídeos saírem vocês já receberem as notificações. E é isso. Bom, espero ter ajudado de alguma forma vocês aí, ter tirado suas dúvidas, dar um pouco mais de insumo para vocês aí, para que vocês possam montar a sua carteira, montar as suas teses de investimento, né? E é isso, a gente se vê semana que vem, beleza? Tamo junto.